Acho que a maioria já voltou, né? Vamos lá, então. Questão número 70. Pessoal, eu vou ler a questão e também vou ler um trecho do comentário que Kardec faz sobre essa questão. O comentário ele é até um pouquinho grande, olha só. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. É quase uma folha inteira, né? Então, mas eu selecionei aqui 2 trechos para a gente comentar, que vai ajudar a gente a focar então no princípio vital. A Isabel está perguntando, o grupo do Telegram é aberto, Edu? Sim, é um canal, na verdade, tá? O link do canal está na bio aqui do Instagram. É só vocês clicarem lá, que já vai abrir e vocês se inscrevem. Combinado? Então vamos lá. Questão número 70. Kardec pergunta aos espíritos: no que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então a gente sabe que o princípio, né, o orgânico, o fluido vital, o princípio vital, desculpe, o princípio vital, o fluido vital que a gente está conversando aqui já todo esse tempo, ele está agindo aqui com a gente na matéria, certo? Ele está fazendo essa interligação, está permitindo com que a gente se movimente, que a gente realmente viva a vida material, né? Diferente dos seres inorgânicos. E aí, pessoal, Kardec então pergunta: após a morte, o que acontece com a matéria e esse princípio vital? É essa a pergunta, né? É esse o questionamento que Kardec faz. E a resposta que ele recebe diz o seguinte: a matéria inerte se decompõe e forma novos organismos. O princípio vital retorna à massa, né? Retorna realmente a massa ao nosso Criador, ao fluido universal, né? E aí, pessoal, ele vai fazer uma análise sobre esse ponto. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, para a gente poder entrar na análise de Miramês. Olha só o que Kardec vai dizer. Com a morte do ser orgânico, isso aqui são as palavras de Kardec, tá, pessoal? Para quem tiver o livro dos Espíritos aí e quiser seguir também, fica bem legal. Porque o texto é um pouquinho maior, combinado? Olha só. Com a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam submetem-se a novas combinações, constituindo novos seres. Estes retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para devolvê-lo a essa fonte, quando deixarem de existir. Então a gente vê que esse princípio vital, ele se renova, ele fala aqui, né? Ele absorve, né? Então os novos, né, que vão ali absorver aquele fluido que estava ali, né? Ele vai absorver, assimilar e também devolver à fonte universal depois que ele desencarnar. E aí, olha só, continuando aqui, acho que fica mais claro. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Olha o tanto que é legal esse. Kardec está falando isso, né, pessoal? Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite uma comunicação mútua. No caso de determinadas lesões, e restabelece funções momentaneamente suspensas. Pessoal, vocês se lembram de alguns exemplos de quando alguém sofre algum acidente, sofre alguma situação, e aí a pessoa está se recuperando, e aí acontece mesmo isso que ele está falando aqui, né? Que o fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que permite uma comunicação mútua. No caso de determinadas lesões, e restabelece funções momentaneamente suspensas. Então o corpo ele se comunica, né? Os órgãos se comunicam entre si, né? Muito em virtude também, claro, desse fluido vital. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados,
o fluido vital é incapaz de transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Eu acho que esse trecho aqui é bem claro, né, pessoal? Ele ajuda a gente a compreender bem. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos, né, quando acontece alguma situação muito drástica, né, ou então também ao longo de uma enfermidade aí longa que a pessoa passe, né, ou profundamente alterados, né, o fluido vital no caso de uma enfermidade longa, ele começa a ser incapaz de transmitir esse movimento da vida aos órgãos, né? E aí até chegar num momento onde vai haver esse esgotamento, né, que foi falado lá na questão 68, e aí o ser morre, né? Aí realmente acontece a morte física, né? Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia de seu conjunto que resulta sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, as funções dos órgãos cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais encontram-se desordenadas, tal qual um relógio que se gasta com o tempo ou se desmonta por acidente, e que a força motriz não tem como pôr em funcionamento. Olha o exemplo que ele dá, né? Kardec é muito imagético, ele usa realmente esses exemplos para ajudar a gente a compreender. E aí, pessoal, pulando um parágrafo, ele vai falar sobre a quantidade de fluido vital que a gente estava falando mais cedo. Vocês lembram que a gente estava falando? Ah, será que a pessoa que está programado 100 anos, né, de existência, será que ela tem ela já vem com essa carga para ela viver 100 anos? Olha só o que ele vai dizer aqui. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres. Em todos os seres orgânicos. Varia de acordo com as espécies. E não é constante no mesmo indivíduo, nem em indivíduos da mesma espécie. Não é constante, tá vendo que se altera? Pode acontecer essa alteração, tanto para mais quanto para menos, né? Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem em apenas quantidade suficiente. Eis porque alguns têm uma vida mais ativa, mais tenaz e, de certa forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, podendo tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e a assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem fluido vital a mais pode doar a quem tem menos e, em certos casos, prolongar uma vida prestes a extinguir-se. Pessoal, eu lembrei muito aqui, quando eu li esse ponto, eu me lembrei muito do passe que a gente recebe na casa espírita, né? Ou então aplica, né? Aplica e a gente recebe também. Eu lembrei muito disso. Aquele que tem fluido vital a mais pode doar a quem tem menos. E, em certos casos, prolongar uma vida prestes a extinguir-se. Então, é um exemplo prático do nosso dia a dia, né? A gente consegue lembrar disso, visualizar isso no nosso dia a dia aí de casa espírita. Então, às vezes, aquela pessoa que já está ali, né, com certa idade, que está bem ali já debilitada, ela pode receber esse sopro renovador, né? Esse fluido vital pode ser doado para ela, para que ela possa seguir aí mais um tempo, se for permitido, né? Então é muito interessante a gente aprender que esse fluido vital a gente pode doar. Quantas e quantas vezes, né, pessoal, quando a gente está aí passando por alguma enfermidade, alguma dificuldade, até mesmo que não seja enfermidade, mas por algum momento assim muito esgotante na vida da gente, a gente precisa, né, eu acho que o passe é um exemplo disso. A gente precisa, às vezes, dessa doação,
né? Dessa doação que vem e que nos ajuda, que nos fortalece, parece que a gente fica com as baterias recarregadas, né? É essa a sensação. E não só quando a gente recebe o passe, mas quando a gente aplica o passe também. Eu vejo como o passe é essa doação, a gente também recebe, quem está aplicando o passe também recebe, né? Uma boa parte daquilo que está sendo doado ali, né? Eu acho que é uma coisa perceptível para quem dá passe. A Ana está perguntando aqui se é só através do passe. Eu acredito que não. Eu citei o passe assim por ser algo, né, do nosso dia a dia na casa espírita. Mas vocês já pararam para pensar que se a gente der um abraço, se a gente der uma atenção, se a gente ouvir aquela pessoa, já não é uma forma da gente fazer essa doação? Já não é uma forma da gente auxiliar aquela pessoa a ela se restabelecer? Então, assim, muitas vezes... Ó, a G falando aqui, então, Edu, o que estou fazendo é uma doação de fluido vital. Sim, G, é verdade. É uma doação, sim. Então, tem pessoas, tem médiums, pessoal, que tem esse fluido muito abundante. Agora, claro que esse médium, né, ele vai ter alguns cuidados, ele vai se cuidar em muitos aspectos para que ele possa, né, realmente ter condições de auxiliar outras pessoas, né? Principalmente através da caridade, né, que a Érica está dizendo aí para nós. Então, de vez em quando algumas pessoas se queixam comigo de que ou amigo ou então algum familiar liga ou então entra em contato e só fala, né, que tá difícil, só conta problema, só conta dificuldade, que tá muito difícil e tal. Pessoal, realmente, às vezes, quando a gente tá numa vibração legal, fica um pouquinho... Parece que a gente sente um pouco. Mas, a minha resposta é a seguinte: escuta essa pessoa, acolhe essa pessoa, presta atenção no que ela tá falando. Às vezes ela só tem você para falar, para desabafar. Às vezes, se ela desabafar com você, ela vai melhorar. Então é uma forma de doação também, pessoal. O nosso pensamento, né, quando a gente envia aquela prece, aquele bom sentimento, aquela boa vibração, é uma forma de doação também. Eu vejo assim. Uma forma da gente aqui, né, estando aqui relativamente bem, poder auxiliar alguém, poder ajudar. E é nesse sentido, né? Prolongar, de certa forma, às vezes até prolongar uma vida que estava prestes ali, estava por um fio. E às vezes a gente consegue auxiliar. A caridade, né, que a Michelle está dizendo aí. A G colocou: emanar boas vibrações também é um fluido vital, né? Então a gente pode emanar aí. E eu não sei se vocês já repararam que às vezes a gente entra em um ambiente que não está muito equilibrado e às vezes a gente consegue mais ou menos, né, equalizar ali as vibrações, quando a gente tá ali com o intuito de auxiliar, de ajudar. Vocês lembram daquela cena do filme do Divaldo? Me veio agora aqui na minha mente, na minha cabeça, eu lembrei agora. Aquela cena que o Divaldo vai na casa do Nilson, do tio Nilson, para ajudar o pai dele. O pai dele estava lá de cama, doente, e aí o Divaldo chega e vê aquela cena, vários espíritos ali em volta dele, porque ele estava fazendo uso da bebida alcoólica e aquilo ali estava atraindo aqueles espíritos. E aí o Divaldo chega, né, escuta aquela pessoa, acolhe, aplica um passe, e aí começa-se ali a operar aquela transformação. Quer dizer, pessoal, o fluido vital ali, né, inundou aquele ambiente e propiciou aquela ajuda, aquele auxílio. E não só o pai do tio Nilson foi ajudado, mas todas as entidades que estavam ali, os espíritos que estavam ali, atraídos pelo uso da bebida alcoólica, foram ajudados também. Agora, para vocês verem, né? Então, realmente, essa força vital, esse princípio vital que está em nós, a gente pode direcionar também para o bem, para uma boa ação e, acima de tudo, para a caridade, né? Então é um exemplo que veio aqui que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Vamos entrar então no que Miramês diz sobre essa questão 70?
Deixa eu ver aqui. Lá no capítulo 19, na questão 70, aliás, sobre a questão 70, né? Miramei chama de matéria e força vital. O princípio vital na criação move os canais de circulação no corpo. Olha só que legal. Eu vou até voltar, vou até começar de novo aqui para a gente poder concentrar melhor. O princípio vital na criação move os canais de circulação no corpo, deixando-o, após um tempo, retornando à sua fonte, né? E volta a circular no universo em todas as direções, em movimentos sublimados na ordenação da vida. Essa energia divina dá entrada no embrião humano, né? Voltando à questão da Isabel, né? Essa energia divina dá entrada no embrião humano com 2 semanas e meia, pelo ajustamento do chakra cardíaco do perispírito do corpo ao corpo em formação. Daí começa o primeiro impulso do coração em movimento, mesmo disforme, para a circulação interna do sangue, abrangendo o cordão umbilical e a placenta. O tamanho do coração que começou a pulsar é muitas vezes maior, em proporção ao do adulto, porque é uma bomba para irrigação de 3 áreas. E aí ele vai continuando aqui, ele vai trazendo essas imagens pra gente, né? Essas imagens aqui pra gente poder entender. Essa força vital é inquietante, né? Esse princípio vital, essa força vital que está habitando o embrião ali, né? É inquietante. Ela se esgota por meios diversos, mas se abastece por várias formas que devemos estudar e compreender. Assim como os pulmões extraem o oxigênio do ar para a purificação do sangue, aliviando a tensão do cérebro para o equilíbrio do corpo, os centros de força extraem do mesmo ar e fora dele o hálito divino, na divina sequência dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física para que ela continue os seus movimentos instintivos e suas defesas naturais no regime de vida que deve levar. Pessoal, isso aqui eu acho interessante, esse trecho, porque fala sobre esse reabastecimento que a gente tem também. A gente pode passar aí por um processo de enfermidade, por um processo que pode deixar a gente debilitado de alguma forma, e isso aqui realmente é um momento para a gente entender que nós somos também preenchidos por essa reposição. Às vezes a gente acha que a gente está com energia baixa, a gente está bem ali fraco, né? Às vezes a gente sente que está bem ali, e aí a gente recebe ele chama aqui, né, de hálito divino, né? Na divina sequência dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física. Então vamos imaginar aqui como se fosse uma carga extra que a gente recebe, ou uma carga ali para a gente poder realmente movimentar, e até melhora as defesas naturais no regime da vida que a gente tem que ainda seguir, né? A gente precisa ainda passar. Ele fala que também os alimentos é outra fonte dessa bênção de Deus. Então olha só a importância dos alimentos, né? Porque é uma coisa que vai entrar dentro do nosso organismo, que vai realmente nos auxiliar também a repor essa energia, essa vitalidade, né? E aí um pouquinho abaixo ele vai continuar dizendo o seguinte, olha só, mais um trechinho aqui. O agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa manejá-lo de acordo com as suas necessidades, assim como a eletricidade o faz com um aparelho, colocando-o em movimento sob a vigilância do homem. Para cada ser humano há uma cota de energia vital, que a gente estava falando lá
lá mais cedo, lá no comecinho da live, sobre a validade, né? Todos nós temos um prazo de validade. Então, olha só, para cada ser humano há uma cota de energia vital, que pode ser diminuída ou pode ser aumentada, de acordo com a capacidade de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força vital. Então, quando o corpo não tem mais essa força vital, ele morre, né? O corpo físico, biológico, material morre. E aí, não ter mais essa força, pessoal, pode ser por vários motivos, né? Que a gente já vem falando aí durante as questões. No processo reencarnatório, o perispírito traz marcas, como no caso das doenças, que podem esgotar, de acordo com as provações, a força vital, para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia, nesse caso, tomar-se-á difícil, mas nunca impossível, em se tratando de espírito dotado de muita boa vontade na conquista de si mesmo. Quer dizer, pessoal, pode acontecer então a enfermidade que vai prejudicar, então, vai esgotar, né? Ele fala que pode esgotar essa força vital, né? De acordo ali com a programação daquela pessoa, né? Mas não é impossível que ela consiga se restabelecer, também faça parte, né? Também faça parte do processo que o espírito veio vivenciar, né? Este é um tema que nos fascina pelo seu engenhoso descortino de dar somente a quem merece, e os merecimentos se abrem em todas as direções do viver. Então, pessoal, esse ponto aqui também eu achei muito interessante, né? A gente pensar que nós reencarnamos, trazemos marcas para a gente resolver, né? É o que ele está dizendo aqui. O perispírito traz marcas, né? Como aí ele usa o exemplo das doenças, como no caso das doenças, que podem esgotar de acordo com as provações essa força vital, né? E como que acontece o reparo dessa energia, pessoal? Nesse caso, né, Miramês disse aqui para nós, nesse caso, quando já é uma coisa que está ali para o espírito vivenciar, é um pouco difícil, porque já está determinado que aquilo ali deve acontecer para o próprio bem do espírito, né? Para o resgate dele, né? Eu quero dizer. Nesse caso em específico, esse reparo dessa energia, ele é um pouco difícil, mas ele não é impossível, porque o espírito pode estar dotado ali, pessoal, de uma boa vontade na conquista de si mesmo. E aí então ele detém essa possibilidade, essa capacidade, então, de reparar essa energia que a enfermidade, a doença, ou então qualquer outra situação esgote dele. E aí ele fala, né, um tema que nos fascina, né, de dar somente a quem merece, e os merecimentos se abrem em todas as direções do viver. Quantas e quantas situações que nós passamos, ou então nós acompanhamos nossos familiares passarem, e aí quando a gente acha que talvez aquilo não vai, né, se resolver, e às vezes se resolve, e aí, vocês entendem? É esse merecimento que ele está querendo dizer aqui, né? Os merecimentos se abrem em todas as direções do viver, né? Então, não há determinismo. Vai acontecer isso dessa forma, exatamente. Então, assim, são vários atenuantes, são várias situações. O espírito pode abreviar ou pode aumentar a sua permanência. Vai depender de vários fatores que a gente sabe, né? A gente foi falando aqui ao longo da live. E aí, para encerrar essa análise, olha o que Miramês vai fechar aqui a análise. Na vida, nada se perde. A própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus como atributo do seu coração para os corações de seus filhos.
mostrando-lhes o caminho que levam à felicidade. Que caminhos são esses que levam à felicidade? E aí, é um caminho só para todo mundo? É um caminho diferente? Será que é a gente conseguir vivenciar o que o nosso espírito planejou antes da reencarnação? É a gente tentar viver essa conquista de nós mesmos todos os dias, que vai começar do micro, né, como a gente falou mais cedo, e vai se expandindo até chegar no macro? Como que é isso, né? E aí a G colocou aqui para nós. Tudo pode mudar, né? Não é isso, Edu? Tudo pode mudar, pessoal, porque olha só, a gente planeja lá, né? Quando a gente quer voltar, o nosso espírito percebe que a gente precisa, né, de retornar à matéria, porque nós ainda temos débitos, ainda temos situações a serem resolvidas, não só com a gente, mas com outros espíritos, né, com débitos que a gente tem, enfim. E aí a gente planeja, faz aquele planejamento bonitinho. Nossa, vai acontecer isso, eu preciso dessa experiência, né? Eu escolho a família, eu escolho o lugar, eu escolho a época, enfim, quanto tempo que vai durar, né? Quando a gente tem condições de acompanhar esse planejamento, né? E aí a gente vem. Só que aí a gente chega aqui, eu não quero mais tolerar o meu irmão, ou então a minha família, ou então aquela pessoa que eu preciso. Eu não quero tolerar ela mais. E aí? Se lá antes de vir a gente veio com esse intuito, e aí a gente não quer mais, a gente não aceita, a gente se revolta, muitas vezes, né? Então, assim, tem situações e situações, mas nós estamos aqui para trilhar esse caminho que ele fala aqui, né? Deus nos mostra os caminhos que nos levam à felicidade. O caminho é a evolução, é o progresso. A doutrina espírita, ela nos aponta que através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, através da reforma interior, que é o mais importante, que é o que vai nos conectar com a gente mesmo, nós vamos ter condições então de nos recentralizar o nosso ser, né? E quitando as nossas dívidas aos poucos, criando também situações favoráveis a nós, aplicando, vivendo os ensinamentos de Jesus na prática de forma verdadeira, de forma orgânica, de forma sem rodeio, sabe? A gente vai conseguindo viver a vida da gente norteado por esses princípios. E aí, pessoal, a luz ela vai se apresentando, ela vai se abrindo, os caminhos vão realmente, como ele fala aqui, né, nos levando à felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é aqui agora? É nesse planeta, nesse momento? Ou a felicidade é a gente poder subir mais um degrau na nossa escala evolutiva? Na nossa próxima reencarnação a gente está um pouquinho mais à frente, a gente retornar um pouquinho melhor do que a gente está hoje. E assim a gente vai, pouco a pouco, trilhando esse caminhar para a gente chegar então à felicidade, ou então à perfeição, ou então aos mundos felizes, se for o caso, né? Se a gente tiver esse merecimento, nós vamos ter um dia, né? Só depende de nós, só depende da nossa forma de caminhar, só depende das nossas escolhas, das nossas vivências, das virtudes que realmente a gente vai conseguir vivenciar de forma sincera na nossa caminhada, estando aqui na Terra, ou estando em outro planeta, ou estando na espiritualidade também. Enfim, é um desafio constante para todos nós, né, pessoal? A Lene Lisboa colocou aqui: resignação, o caminho é a luz que nos emana todos os dias, escolher é livre, a escolha não depende. Acho que ela não terminou de escrever, mas é isso mesmo, o caminho é a luz que nos emana todos os dias, né? A G está lembrando aqui que nós temos o livre-arbítrio, né? Que é uma coisa importante da gente lembrar. Por isso que nós temos condições, pessoal, de abreviar ou de estender um pouquinho mais. E esse estender um pouquinho mais não é pra gente ficar também, estendi um pouquinho mais, não. É pra gente também ter esse tempinho a mais, esse acréscimo aí, pra gente poder vivenciar
as lições de Jesus, né? Beneficiar o nosso irmão, o nosso próximo, a nós mesmos, através das lições de Jesus, né? Pessoal, tem um comentário da Aline aqui que eu não tinha visto. Edu, foi muito esclarecedor, vários pontos, muito obrigado. Ah, que bom. Ficou faltando lá em cima para eu ler. O João colocou aqui para nós: nunca esquecer isso, somente a luz vence a sombra, né, pessoal? Então a gente precisa lembrar disso, né? O Emmanuel, é uma frase de Emmanuel, né, que o João colocou aí para nós. A gente precisa se lembrar disso, que é com a luz que a gente vai apagar a sombra. A gente não vai apagar a sombra com mais sombra. Se a gente for apagar com mais sombra, vai ficar mais sombra ainda e a gente vai ter muita dificuldade de ver a luz, né? A Maria Cristina colocou aqui para nós resiliência, né? Resiliência nesse caminhar, resiliência nessa vontade, nesse ímpeto de caminhar rumo a essa felicidade que nos aguarda, né? Então vamos nos esforçar. A doutrina espírita é uma ferramenta que nos ajuda, que nos auxilia nessa compreensão, nessa magnitude da criação de Deus, onde nós estamos inseridos, por que nós estamos inseridos e como a gente vai caminhando daqui para frente, né? Então vamos aproveitar, pessoal, todas as oportunidades que a gente tiver de estudo, de participação nas casas espíritas quando, né, a gente voltar às atividades após a pandemia, né? A gente espera voltar num futuro breve aí, que não demore muito, né? Porque a gente está sentindo falta, mas que isso possa nos motivar a caminhar, né, mais confiantes, mais tolerantes, né, com menos julgamentos e tentar aí sermos melhores a cada dia. Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês, né? Muitos estão aí desde o começo. Muito obrigado pela presença. Nós vamos nos preparar para a gente fazer a nossa prece. Lembrando que semana que vem nós temos convidado, né? Um convidado muito especial, o Jean, vai estar aqui com a gente falando sobre mediunidade. Então, a aula da semana passada, da semana que vem, desculpe, vai ser com ele. Vai ser bem legal. Ele tem uma linguagem muito bacana, ele também estuda a doutrina há muito tempo, é espírita já desde criança. Então vai ser bem legal aqui a participação com a gente. Isabel, muito obrigado. Tânia, Érica, Cláudia, Kátia, Lene, Edi Santos, João, Tassiana, Michele, muito obrigado pela presença de vocês. E durante a semana a gente vai se vendo no Telegram, né? Eu vou ver se eu consigo mandar mais conteúdo lá pra vocês. Eu não vou mandar toda hora não, pra não ficar chato também, né? Mas assim que eu tiver alguma coisa legal, interessante, eu compartilho com vocês por lá. Combinado? Rosana, Cristina também. Vamos nos preparar para a nossa prece. G, querida, muito obrigado pela presença de sempre. Vamos nos preparar então. Obrigado, Lene. Obrigado. Mônica também. Ana Simon. Hoje foi bem legal, né? Vocês participaram bastante. Eu acho que vocês leram antes, né, da live, né? Porque teve muita pergunta, muito comentário. É isso aí. Tassiana, o link tá lá na bio, tá? Só você acessar a bio aqui do Estudo Espírita, que aí você consegue acessar o link do canal. Aí vocês se inscrevem lá no canal, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês logo após a live. Eu vou compartilhar a mensagem que eu li na abertura da live, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Harmonizando a nossa respiração. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Aos bons espíritos que nos acompanham, que olham por nós, aos nossos amigos mentores,
que tanto nos auxiliam, que tanto nos intuem. Que nesse instante a nossa mente, o nosso coração, esse coração físico e esse coração espiritual que nós comentamos tanto hoje, possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior nesse momento. Nesse instante nos colocamos com muita gratidão, com muita paz, muito equilíbrio, para recebermos do plano maior, do plano espiritual, todas as bênçãos que vão, nesse instante, serem derramadas, serem direcionadas a todos nós. Desde já agradecemos, Mestre, pela nossa vida, pela nossa caminhada, pela nossa saúde física e espiritual, aos que estão passando por momentos delicados de enfermidade, Mestre. Levai a cura, levai o conforto, levai o refrigério a todos que estão sofrendo nesse instante, com os efeitos dessa pandemia, a todas as outras enfermidades que assolam a terra, aos que estão se recuperando de acidentes, aos que estão tentando te buscar, Mestre. Que eles possam encontrar em Ti a força vital, a energia do amor, para recarregarem os seus seres de muita luz e seguirem adiante. Nesse instante, Mestre Jesus, nosso sublime amigo, te pedimos para que olhe por toda a terra, por todos os lugares onde há sofrimento, dor, violência, ódio. Que o seu olhar misericordioso, Mestre, chegue a esses irmãos como um bálsamo, aliviando as dores, trazendo novas metas, novos sonhos, novas perspectivas. E que o seu olhar piedoso também chegue até nós, Mestre. Temos ainda tantas dificuldades para caminhar na terra, temos ainda nossos deslizes, nossos erros recorrentes, mas sabemos que a cada dia, estando contigo, buscando o estudo da sua doutrina de amor, o nosso coração vai se amolecendo, vai se deixando receber todas essas bênçãos maravilhosas que vêm do alto. Recebemos a cada instante, a cada momento, reforços na nossa energia vital, para que a nossa caminhada na Terra dê frutos positivos, dê frutos de amor, dê frutos de caridade, que alimente não somente a nós, mas os nossos irmãos. Te agradecemos, Mestre, nesse instante, por estarmos sintonizados contigo, através da espiritualidade amiga que nos acompanha, através dos bons espíritos que velam por nós. Te agradecemos, Mestre, pela sua visita, pela limpeza que se opera nesse instante no nosso organismo físico e espiritual. Que a tua luz protetora se faça presente sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, nossos amigos,
Protejam, Mestre, os que estão nos leitos de hospitais, nas cadeias, nas zonas de guerra, aos nossos irmãos libaneses que tanto sofrem nesse instante, e todo o mundo, todo o planeta que nesse momento recebe tantas forças revitalizadoras. Esteja conosco, Mestre, nesse instante, durante toda a semana, abençoando o nosso trabalho, nossos estudos, nossas leituras, os nossos pensamentos e as nossas ações. Que eles possam estar constantemente em sintonia contigo. Agradecemos a bênção do estudo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos nessa corrente de amor, nessa corrente do bem, nessa corrente de paz. Vamos juntos, meus irmãos, nesse instante, fazer a prece que o Mestre nos ensinou, direcionada aos nossos irmãos que estão padecendo da enfermidade, da pandemia, aos nossos irmãos libaneses, a todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse instante. Vamos dedicar a eles essa prece que vamos realizar em voz alta. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muito obrigado pela presença. Que essa prece chegue aos nossos corações, inunde aí todos que estejam precisando. E semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma live, para mais um momento de reflexões, mais um momento de estudos. E durante a semana a gente vai se vendo nas postagens e também no Telegram, tá bom? Muito obrigado pela presença, Tassiana, Ruth, Tânia, Michele, todos os outros que estão participando, Ana Simon também, Cristina Almeida, Cami Feitosa, obrigado, Vânia também, Cláudia, G também, acompanhou aí hoje, que bom, né? Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, uma boa semana e semana que vem estaremos aqui juntos novamente, tá bom? Um abraço especial, fiquem com Deus e qualquer coisa estamos aí por direct, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Val, a live já está disponível, tá? Aline, obrigado, Paulinha também, a primeira parte já está disponível e eu vou colocar agora a segunda parte, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.